Boa tarde, internautas. Estamos novamente aqui com o nosso Olé de sexta-feira, né? E hoje é um programa especial para a gente, convidados especiais. Antes de tudo, eu quero agradecer ao Arthur, nosso diretor-geral aqui da TV, por todo o apoio, pela força que ele tem dado para a gente. Obrigada, Arthur. As meninas, a Letícia, a Kelly também. Obrigada. E hoje eu estou muito bem acompanhada aqui no estúdio. Eu quero fazer umas 3 horas de programa, se eu puder. De um lado eu tenho o Rit, o homem do São Paulo. Sabe Deus. Tudo de São Paulo. Um pouquinho. Obrigada, Rit, por ter vindo. Imagina, obrigada. Obrigada pela força aí hoje de manhã. Imagina, estamos juntos. Obrigada mesmo. Prazer ter você aqui com a gente hoje. E o Rit apresenta o São Paulo Digital, às quintas. Quinta-feira, às 20 horas aqui na UTV. Sabe tudo de São Paulo. E do meu outro lado, o técnico Jorginho, que passou pela Portuguesa, pelo Bahia, pelo Palmeiras. O destaque que o Jorginho teve no Palmeiras, eu quero que ele comente um pouco. Ele falou com a gente já algumas vezes, mas eu quero que ele reforce novamente. Boa tarde, Jorginho. Obrigada por ter vindo. Um prazer ter você aqui com a gente. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Prazer te conhecer pessoalmente. Muitas vezes a gente escuta em rádios, né? Ou conversa por fone ou qualquer coisa, mas nem conhece a pessoa, né? O futebol de vez tem umas coisas. É quando você vai conhecer o cara, mas não é a mesma voz. Não tem nada a ver a voz com o tamanho, né? Exatamente. Então, outro dia um rapaz me pegou na rua e falou: poxa, vejo você na televisão, achei que você era forte. Eu falei: não, eu sou forte, é que você não vê por dentro. Mas o tamanho é esse. Então, é um prazer estar aqui. Esperamos fazer um bom programa. Obrigada. Pessoal, acesse o nosso chat, mande sua pergunta, seu comentário, enfim, o que você quiser mandar aqui pro Jorginho e pro Rit. Deixa eu começar, Rit, antes de tudo, eu vou perguntar pro Jorginho. Jorginho, eu sei que você já falou isso para outras pessoas, mas a gente tem que perguntar. O que foi aquela sua sequência de jogos no Palmeiras lá que você ganhava tudo? Você consegue explicar? Teve alguma mágica lá? Tem sim. Primeiro foi o Vanderlei que montou o time. O Vanderlei montou um belo time. Aí teve os problemas da saída, que não vem ao caso, nós discutimos agora, né? E depois, eu acho que eu só coloquei as pessoas certas nos lugares certos. Eu acho que a nossa obrigação de treinador é isso, é você conseguir fazer com que, em menor tempo possível, você consiga colocar o jogador certo no lugar certo, onde ele possa render. E eles acreditaram naquilo que eu falei, que eu falava. Isso primeiro eles duvidaram, né? Será que porque não tinha tanta pressão? Não, porque pressão no Palmeiras não tem jeito de não ter, né? O Palmeiras não tem como não ter pressão. Isso é impossível. Como talvez seja com o Santos agora, com o garoto treinado. Então, eu acho que tem pressão. Pressão é inerente nesses clubes. Não tem como você não ter pressão. Até porque, se não ganhasse, eles iam atrás de um outro mais rápido, quer dizer. Então, você dá uma condição. É que os atletas, quando eu cheguei, lógico que eles duvidam. Todos os atletas duvidam de qualquer treinador, seja ele qual for. Do mais nome ao menos, não tem jeito. Ele duvida. A partir do momento que ele encontra uma pessoa que ele começa a ver que o que ele está dizendo é verdade e ele age com a verdade, aí sim começa as coisas a encaixar e vai embora. Isso durante um tempo. Depois de um certo tempo, com certeza, tudo tem um desgaste na vida, há um momento de dificuldade. Então, aqueles 7 jogos, que foram 5 vitórias, 1 empate, e uma derrota, e nós só perdemos pro Goiás, porque eu tinha dito no sábado, quando nós ganhamos, se não me engano, do Santo André em 1-0, aí nós íamos jogar na quarta-feira em Goiânia. Eu falei para eles me avisaram que iam acertar com o Muricy no sábado. Eu falei, então, no mesmo dia vocês passem isso ao público, e na segunda-feira vocês conversam com os atletas na apresentação, e acaba e se encerra isso, porque eu vou ter 2 dias para poder trabalhar a cabeça deles, que vai ser uma outra pessoa que vai vir, com outro potencial, com outra capacidade, enfim, de outra forma de trabalhar, mas uma pessoa muito boa. Então eu acho que isso tinha... Não, a gente vai falar só depois do jogo do Goiás. Eu falei, vocês vão dar um tiro na água. Dito e feito, na terça-feira à noite nós estávamos embarcando para Goiânia, porque eu não gostava de concentração, eu diminuí a concentração em tudo, não gosto de como concentração. ex-jogador, você não gostava de concentração. Eu não gosto de concentrar, então eu diminuo muito a concentração, porque eu acho que é uma vida, para o atleta hoje, dificilmente você vai tirar atleta para ficar vendo vídeo de jogos. Na Espanha não, na Europa não concentra tanto então, também, né? Desculpa, mas você teria que fazer isso durante a semana. Né? Ali você teria que se alimentar, descansar e ir para o jogo. Então, nós diminuímos bastante. Então, ao invés de viajar de manhã, eu viajava de noite, viajava de tarde, sempre fazia essas coisas. Até porque eu só ia jogar no outro dia à noite. Então, para que
todo esse desgaste. Aí eles ficaram sabendo no aeroporto e me cobraram isso. Por que você não abriu? Porque o que estava acontecendo? O Muricy estava contratado mesmo? Eu falei assim, olha, eu não estou sabendo. Eu falei, eu não estou sabendo. Mas vamos perguntar pro Toninho. Aí falei, Toninho, qual a porcaria que vai dar agora? Como é que nós vamos fazer? Fiquei até as 3 da manhã convencendo a eles de que foi a melhor coisa que o Palmeiras fez na época, porque contratou o melhor treinador e tenho certeza que iria dar certo. Então, mas eles não gostariam, até porque, por outros motivos, que não o próprio treinador, a vinda do treinador, mas outros motivos que estavam incomodando os atletas naquele momento. Então, fiquei até 3 horas da manhã com eles, 2h30, 3 horas. Aí, convencido, fomos embora, mas assim mesmo não foi legal. Tanto é que no jogo depois, que já estava tudo acalmado, tranquilo, nós conseguimos vencer o Corinthians. Deixa eu fazer uma pergunta antes de passar para o Hit. Como é que você vê o Palmeiras hoje na Série B? Imagina aquele elenco que você tinha, que praticamente poderia ter sido campeão brasileiro, que perdeu todas as chances, 200 rodadas à frente do segundo colocado, estava 8, se eu não me engano, não era? Não lembro o ponto, mas eu acho que eram umas 8 rodadas à frente. Como é que você vê aquele time hoje? Como é que você enxerga o Palmeiras da Série B? Hoje eu acho que o Palmeiras tem que ser o campeão da Série B, não tem como. É o maior time da competição. Acho que está sendo bem montado, acredito eu que está sendo bem montado, só no final que a gente vai ver resultado, mas acredito eu, tem um belo treinador, um treinador competente. Então eu acho que o Palmeiras vai ser campeão da Série B e aí sim começar a se reestruturar para que isso nunca mais aconteça, que essa volta à Série B nunca mais venha acontecer com um clube como o Palmeiras. Rita, você quer fazer alguma pergunta para o Jorginho? Na verdade, assim, eu até comentei em off com o Jorginho de que numa dessas tantas trocas de técnicos do São Paulo, porque o São Paulo começou a virar um time que troca técnico, né? Isso era uma coisa que na nossa história era incomum. Mas numa dessas trocas, né, o Jorginho estava no mercado, ventilaram o nome do Jorginho e falaram, pô, eu gostaria do Jorginho no São Paulo. Imagina o Jorginho com essa pegada de ex-jogador, que é um cara que sabe falar a linguagem do jogador, boleiro, né? É um estilo um pouco do Muricy também, apesar de ser mais suave, é um cara, né, um pouco mais fácil de lidar. Apesar que o Muricy é meu amigo, a gente, né, nas conversas e entrevistas que ele me deu, ele sempre foi muito gentil, até porque eu trato ele da forma como ele gosta de ser tratado, e não como jornalista, né? Tem jornalista que gosta de ser arrogante e põe aquela distância. Jorginho, eu imagino você no São Paulo, imagina você com seu conhecimento num clube como o São Paulo Futebol Clube, a estrutura e o que seria esse São Paulo hoje na sua mão? Eu acho que um dia, mais cedo ou mais tarde, eu acho que isso vai terminar acontecendo, de voltar aos grandes aqui de São Paulo. Isso com certeza vai terminar acontecendo. São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras, enfim, eu acho que vai acontecer. Eu acho que tudo tem seu tempo. Se eu for pegar, eu comecei a minha carreira para treinador mesmo, eu comecei em 2007 sozinho, lá no União de Mogi, né? Porque eu tinha vindo do Nacional, do Amador do Nacional, onde foi o Túlio, fiquei com o Túlio lá no Juniores, aí saí um ano e fiquei como assistente do Oswaldo de Oliveira, né? Em 2006 e 2007. Aí disso aí, 2006, aí em 2007 eu assumi o União de Mogi. Então, aí sim eu comecei a ser treinador, então foi em 2007. Nisso eu parei, fui ser coordenador da categoria de base do Palmeiras. Em 2009 eu comecei a treinar em janeiro o time B, porque o Betinho foi embora. E aí, para não contratar o treinador, eu como coordenador, peguei ele. Mas isso sempre foi minha vontade, isso não podia esconder de ninguém. Aí o Toninho falou, Jorge, não tem volta como treinador. Eu falei, tá ótimo. Aí tudo que nós queríamos com o time B, o que nós gostaríamos que acontecesse, aconteceu, de nós permanecêssemos, revelar alguns jogadores, que já estavam começando a subir profissional, um deles foi o Filipinho, que depois foi embora. Então, quer dizer, começou a acontecer, o lateral esquerdo, que eu não me lembro agora, meu Deus, estava comigo e subiu um profissional, foi jogar e foi vendido para a Itália, quer dizer, já começou a dar retorno para o Palmeiras. Então, eu estou em 2009 para cá, 5 anos só. 5 anos, E se comparar isso, eu ganhei uma Série B com a Portuguesa, de um jeito que, para alguém fazer... De novo, né? Tirou leite de pedra. Com todo respeito, o Tite conseguiu, o Mano conseguiu com o Corinthians. A potência que é hoje o Corinthians não tem como, então não dá para você fazer. O Jair ganhou com o Palmeiras,
né? O Kleina provavelmente vai ganhar agora com o Palmeiras. Se eu não me engano, o Vasco ganhou com o Dorival. Mas olha os clubes e eu com a Portuguesa. Com a luzinha. Sem condições financeiras, porque a Portuguesa, nossa folha de pagamento estava em torno de 600 a 800 mil reais. O da Ponte Preta era o mesmo, o do Sport era 1.500, o do Vitória era 1.500, 1.500 quando eu digo é 1,5 milhão, sim. 1.500. O do Goiás já estava de 1 milhão e pouco. Enfim, eu tinha adversários superiores a nós e os atletas conseguiram. Então eu acho que aos poucos, nós tiramos o Bahia agora da segunda divisão, porque quando eu cheguei o Bahia estava praticamente na segunda divisão. É verdade. Nós tiramos o Bahia numa situação difícil. Então eu acho que aos poucos vai acontecer. Sim. Acho que o São Paulo acertou na sua nova contratação. Eu acho que errou também em ter mandado o Ney. Eu acho que o Ney é um grande treinador. Mas acertou de trazer o Paulo, como ia acertar de levar o Muricy se fosse levar. Eu torço pelo São Paulo. Eu acho que o São Paulo é um grande time, sempre foi um exemplo. Então eu torço para que esses jogadores vá. Acho que tem um problema muito sério lá dentro, que vai ter que ser resolvido pelo treinador agora. Exato. Muito sério, que é dentro do vestiário mesmo, saber o porquê das coisas, porque um time como o São Paulo não pode perder 4 jogos seguidos. É uma coisa que não acontecia, né? Vou dizer que o elenco talvez não seja maravilhoso como nós já vimos do São Paulo, sim, mas pro atual futebol hoje, não perde, não deixa nada a desejar. E as pessoas, é que nós somos muito exigentes, né? Tanto a imprensa como nós, queremos sempre os melhores. Mas eu acho que o São Paulo tem tudo para voltar a ser um dos melhores clubes do país. Ô Jorginho, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vai passar para a Libertadores, mas é uma curiosidade. Na época que você ganhou com o Palmeiras, toda aquela que você ficou várias rodadas à frente, você agora no Bahia, você vê que engraçado, o Bahia ficou e o Palmeiras caiu o ano passado. Eu ouvi algumas coisas, vi algumas matérias falando que você tinha uma motivação, você motivava os jogadores de uma maneira especial. Você consegue ver assim? É isso que você faz? É esse trabalho motivacional mesmo? Olha, eu não consigo ver só trabalho motivacional. Eu acho que você tem que ter conhecimento do campo. Então, por exemplo, eu vou te dar uma dica de como foi o meu início no Palmeiras. Nós fizemos um treino de mais ou menos aproximadamente 20 minutos de posicionamento, de alguma coisa que eu achava que poderia melhorar ali rapidinho. Logicamente que não ia dar tudo certo lá no jogo, mas eu acho que poderia ajustar um pouquinho melhor. Nada diferente do que o Vanderlei já tinha deixado, mas algum ajuste só de colocação de posicionamento em campo. Na hora de bater um escanteio, eu tinha alguns jogadores que já estavam trabalhando comigo na categoria de base, como o Daniel Lovinho, que estava ali comigo, que já tinha jogado comigo e já estava no profissional. Você já conhecia? Então, que já me conheciam. Então teve um escanteio, o Cleiton foi bater, o Cleiton Xavier. Aí eu falei para ele, olha, gostaria que você batesse aqui no primeiro podia pau. Podia voltar, né? Esse podia voltar. Sim. O Diego vem aí no primeiro pau, o William, e você faz o gol aqui do lado, aqui, ó, porque o Diego vai raspar, ela vai aqui. Isso daí, normalmente, isso acontece nos jogos. Então, quando eu falei, Diego, aí eu falei, Cleiton, se você não bater, bato eu. Eu quero aqui. Porque aí, senão eu vou aí e bato. Sim. O Cleiton bateu. Na primeira, o Maurício, o zagueiro, ele entrou na frente. Mas não, Danilo. Eu falei, mas não é isso que eu quero que vá o Diego. Mas por que você quer que vá o Diego? Eu falei, porque eu quero que vá o Diego. Primeiro, porque o Diego é muito forte. Segundo, o Diego não tem um grande poder de cabecear. Ele não tendo, consequentemente, ela vai raspar. Aí ele duvidou de mim, né? Eles deram uma olhada assim, porque eu sou gigante desse jeito, eles deram uma olhada assim de cima e embaixo. Pra baixo, né? Nisso o Danielzinho virou e falou assim, não desconfie dele, se eu fosse vocês eu acreditava no que ele está falando. O Cleiton bateu a segunda, o Diego foi, errou a cabeçada, resvalou, caiu no pé do William e o William fez o gol. A partir daquilo ali, cara, eles não duvidavam mais do que eu falava. É isso. Agora, teve uma passagem realmente que é verdadeira, que foi contra o Flamengo. Isso foi uma motivação muito grande para um atleta. Além de dar moral a todos. O que o rapaz do Santos fez no jogo, passou acho que na TV do Santos aí, se eu não me engano, uma das emissões da TV mostrou ele falando sobre o cara. Qualquer time que eu estiver trabalhando, os meus atletas são os melhores, são jogadores de seleção brasileira. Pô, mas a imprensa está... Não importa o que ela diz. Para mim, vocês vão ser sempre o melhor. Sempre. Inclusive com o adversário. Cabe a nós provarmos isso. Exatamente. Ponto. Verdade. Contra o Flamengo, o Diego tinha dado uma entrevista que o Adriano era imperador, que era o craque, não sei o quê. Eu simplesmente virei e falei, Adriano, Diego, o imperador não é o Adriano, o imperador é você. Você é o melhor jogador da partida.
você é o craque, você é o que vai decidir a partida. Você é isso, você é aquilo. Então eu fui enaltecendo o trabalho do Diego. Isso eu já tinha enaltecido o trabalho de todos, e deixei o Diego por último. Pô, o Diego, ele é um monstro, John, ele é grandão pra caramba. O Diego Souza, você fala? Diego Souza. E naquele jogo, ele acabou, ele pôs o Flamengo no bolso, sozinho praticamente. Né? Então, mas ele estava numa fase maravilhosa, o Diego Souza, naquela época. mas aí que nós colocamos, que deixamos o Diego bem fisicamente, porque o Diego só pode jogar quando ele está bem fisicamente. E deixamos ele feliz porque colocamos ele numa posição que ele sentia bem. Ah, ele era até justo. Então, quer dizer, essas coisas foi o que aconteceu no Palmeiras. Eu Nada acho mais que do você... isso. Então não é só trabalho, mas é o trabalho de campo que você colocamos aqui. O Pierre não fazia gol, fez gol comigo. O Armeiro não fazia gol, fez gol comigo. É verdade, o Armeiro não fazia gol. O Armeiro desencantou. Então, quer dizer, nós fizemos com que muitos jogadores não acreditavam e não conseguiam entrar na condição de bem posicionado no campo para chegar na área, nós obrigamos a acreditar. O cruzamento do Corinthians, no primeiro gol do Obina, você sabe de quem foi? Lá em Prudente, quem fez o cruzamento? Estava com 3 volantes. O Pierre saiu pelo lado direito e ó... Então, quer dizer, mas nós obrigamos nos treinos todo mundo a fazer isso. Então, eu acho que tudo veio do trabalho, daquilo lá, e logicamente você dá uma condição. Motivação, como é que você vai motivar um atleta de um time como Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, que ganham muitíssimo bem? Você vai motivar ele para que o que ele está fazendo já é motivação. E o que ele ganha é muito mais. É verdade, é isso mesmo. Vamos falar um pouquinho de Libertadores. Tem os gols aí de São Paulo e Bahia, o Arthur, para a gente comentar um pouquinho? Vamos ver o jogo aí do meio da semana. Tá certo. Nossa, que legal, Jorginho. É muito bom ver o seu trabalho, né? Bacana, né, Rit? Ver esse trabalho. Poxa, você é um grande treinador e eu acho que falta isso no mercado. Você não acha? Não tem que dar uma mudada, tipo uma renovada, exatamente. Ontem até o Paulo Autuori, na coletiva de apresentação no São Paulo, ele falou muito a respeito disso, de como o mercado de técnicos no Brasil precisa dar uma renovada, precisa, né, aliás, como sempre, né, o Autuori é sempre muito inteligente, assim como o Muricy, fala muito sobre a falta de união que existe, né, entre os técnicos. Existe o coleguismo, o respeito, sim, mas falta um pouco de união para que, por exemplo, vocês consigam aí ter um trabalho reconhecido no mercado, porque fica muito, né, no Brasil tem muito disso. O time sai perdendo, elimina o técnico, né? O problema é o técnico, não o elenco, que é a diretoria não planejou. É que é mais não fácil, contratou, né? Mais fácil eliminar um do que... E o estilo que o Jorginho implementa, eu acho um dos mais bacanas, porque ele sabe conversar. Ele entende a questão motivacional, né, do incentivo, de saber tirar do cara o melhor, de saber mostrar para o cara que ele tem potencial, né, de que ele está ali, se ele está ali, num grande clube, ou num clube que tem uma representatividade, como ele estava no Bahia agora, e o São Paulo perdeu para o Bahia do Jorginho. Jorginho que mexeu nesses... Então, que segurou o Bahia na primeira divisão, porque olha, o Palmeiras caiu e o Bahia ficou, hein? O Bahia ganhou lá da gente de 1-0 e aqui perdeu de 1-0, né? Infelizmente, quarta perdeu de novo, né? Pois é, aí perdeu. E aí o detalhe o Jorginho é o tipo do treinador e que eu sempre acredito, por quê? Porque é um cara que veio do futebol. É um cara que jogou em grandes clubes, tem grande experiência. Já teve uma experiência no Palmeiras, que é um grande clube também, uma grande estrutura. Foi reconhecido pelo trabalho que vinha fazendo, né, dentro do próprio Palmeiras, e passou a ser efetivado como técnico. E aí faz realmente com que a gente que gosta de futebol acreditar em que as coisas podem realmente ter solução e ter modernidade. Porque senão se ficam sempre os mesmos. Eu adoro o Luxemburgo, né?
Mas hoje eu acho o Luxemburgo um pouco ultrapassado. Porque ele tentou ir além daquilo que ele realmente poderia ser, né? Como técnico ele queria ser manager, e no mundo inteiro não existe mais isso, técnico manager. Ele achou que essa categoria ia acontecer, mas não aconteceu. Porque o futebol é básico, é arroz com feijão, é o cara entrar. Se o cara é lateral, esforça para que ele seja lateral. Exatamente. Se ele tem características para ser um bom meia de lança, né? Ou então ter uma visão como o Tele tinha, de pegar o cara e falar, ó, funciona aqui porque você tem um bom toque, você tem um bom pique, uma condição física melhor. Né? Como ele fez com o Cafu, o maior exemplo, né, da história do Tele. Todos os jogadores que passaram pela mão do Tele, eu sei porque eu conheço alguns deles, o pensamento dele era uma coisa simples e que funcionava. E foram todos os grandes da seleção pentacampeã, do Tetra. Tem vários jogadores que passaram na mão dele, como o próprio Cafu, Edmilson. Ele conta, Edmilson até contou uma vez pra mim, ele falou assim, ó, o jogador vinha pro profissional, que o Jorginho também trabalhou com o Edmilson lá no Palmeiras. E conta ele também. Vinha pro profissional e falava assim, a primeira coisa que o Tele disse que via lá era o carrão. Aí na outra semana era um outro carrão. Aí ele falou pro Edmilson, ó, compra um bem simples e ó, guarda o dinheiro, investe, mora aqui no CT, não vai alugar casa, sabe, são coisas bom, mas também básicas. o seu Tele era muito bom de placa, viu? Apesar que eu sou próximo a ele, eu não posso falar nada, não. Começando, tem que ser. Se eu atravessar uma piscina, é capaz de uma punhada de eu sal, não é capaz sou, de ter muito mais sal do que... o cara que tá começando, ele se deslumbra. Eu vou comprar tudo, eu posso tudo, o mundo é meu. Não. Acho que por exemplo, mas vou pôr uma culpa em vocês são culpados, sabiam? Vocês, TV, jornal, porque vocês ficam levantando a moral dele. Isso. Por exemplo, eu vi uma matéria agora eu vi uma matéria ontem que foi um amigo meu que fez, de um corretor, que é o Carlos Alberto, deve conhecer o Carlos Alberto, corretor dos boleiros. E como? O Alessandro é um amigo meu querido. O Alessandro do Corinthians está se aposentando em dezembro. Ele morou a vida inteira quase que numa kitnet. Ele foi comprar uma casa agora, por quê? Porque ele vai parar em dezembro. Então, olha a estrutura educacional que você tem que ter para o atleta, motivacional, psicológica, enfim. Ele não foi comprando, o que eu estou jogando. Ele esperou terminar a carreira para começar a... E o Tele, eu acho, até Jorginho, o Jorginho trabalhou com o Tele, sabe disso. O Tele é referência, porque ele falava o óbvio. E eu tive discussão com o Tele. Né? Mas eu acho assim, o Tele falava o óbvio. É o simples. Ele cara, fazia, se você né? não souber o básico, os fundamentos básicos do futebol, como tocar na bola, como elevar a bola para a área, né? Como fazer um bom passe, um bom cruzamento, né? Como ter postura de marcação em campo. Simples. O que deveria fazer com todos os jogadores desde a base, desde molequinho. Mas infelizmente, na minha opinião, o que estraga a maioria dos jogadores grandes é uma coisa, empresário. O empresário vai lá e coloca o cara como se ele fosse o novo Pelé. E o cara se acha, e aí o mercado, né, tem que aturar uns caras que não tem futebol para isso. Agora, você que conviveu com o Tele, você sabe muito bem como ele era rígido. O seu Tele, cara, o que eu tive uma discussão com ele? Por causa do cruzamento. Olha aí, tá vendo? Porque ele batia tão bem na bola, sacando, que ele, do jeito que ele batia. Só que eu dizia a ele que quando a bola estava saindo, dificilmente ia dar condições de eu bater do jeito que ele queria. Aí ele falou, não mais dá. Eu falei, seu Tele, não dá. Não dá. Não, mas eu quero que você ponha a bola aqui. Eu falei, do seu jeito, eu ponho, do seu jeito, se o senhor quer que coloque a bola ali, eu posso colocar desse mesmo jeito, mas do meu jeito. Mas eu não quero assim. Eu falei, mas seu Tele... E olha o objetivo final será o será o mesmo. Mas seu Tele, ela vai sair, eu não vou conseguir, eu vou terminar me machucando, vou escorregar. Não vai. Eu falei, seu Tele, por favor... Ia no jogo, fazia igual. Ele só não me dava dura, porque como eu errava pouco passe, e graças a Deus tinha facilidade para tocar, e é o que ele mais gostava, então ele não tinha discussão. Mas nós discutimos muito com ele, mas o seu Tele basicamente é isso. É pegar a bola, tocar. Porque é o seguinte, se você está com a bola e você não erra passe, qual a chance do seu adversário roubar a bola? Nenhuma. Se você não começar a driblar, você tocar e sair tocar e envolver o adversário, qual a chance de você tomar o gol? É menor do que você, toda hora querendo driblar e perder a bola e correr atrás do seu adversário. Você vai cansar menos, você vai sofrer menos lesões, enfim. Eu acho que o Barcelona faz um pouco dessa pegada aí assim. Quando eu vejo as pessoas falarem no esquema, aquilo todo, eu falo, não, nada mais é do que o seguinte, o futebol ele é simples, muito simples. Quando você está com a bola, você se posiciona bem para atacar, e quando você está sem ela, você se posiciona bem
para inibir seu adversário a passar por as brechas que tem no seu time. Ponto. É isso aí. Vamos aproveitar esse jogo aí de São Paulo e Bahia, que deu o que falar, que, enfim, umas polêmicas, que daqui a pouco o nosso expert, esse sim expert, vai falar de São Paulo. Tem uma sonora do Rogério Ceni que eu queria que vocês passassem para a gente poder comentar aqui com o Hit, com o Jorginho, por favor. Rogério Ceni. Não tem o que falar. Não fala o quê? 2 a menos, sabe? Tem que trabalhar, gente. Não adianta ficar dando explicação aqui pra vocês. Senão, às vezes você tem que falar alguma verdade e depois pode se arrepender. Então, não adianta, tem que trabalhar. O Autuori é uma boa para esse momento? Olha, os técnicos que foram cogitados, todos os técnicos que foram cogitados pelo São Paulo são uma boa, são todos treinadores competentes. São Paulo, o Autuori, a tudo que indica, vai assinar amanhã para chegar mais para treinar. É uma boa? É ótimo. Claro, campeão mundial pelo São Paulo, sem dúvida nenhuma, é bom. Eu respondo para vocês na coletiva lá depois, se for o caso. Se puderem deixar passar aqui, porque senão tá foda aqui. Ô, Rogério, você falou da verdade. Tá aí, portanto, a irritação ali do Rogério Ceni, né? Tá certo, então, ó, eu vou deixar pro Hit, porque ele que é o São Paulino começar, porque parece que o Rogério tava meio na bronca, enfim. O que você soube desse comentário que repercutiu aí do Rogério? Aquilo que a imprensa gosta de fazer toda vez que acaba o jogo, né? Acaba o jogo, vai em cima do generalizar cara. também. Não. Eu falo como imprensa também, poxa. Mas é uma tendência, né? Eles têm que ir exatamente em quem pode reverter um comentário a Ele mais. tá com sangue quente? Já dizia o grande Marcos, né, Jorginho, no Palmeiras? Pois é, eles têm que... e tem esse sentimento óbvio, né? Vamos no Rogério Ceni porque é um cara que não foge do comentário. E ali o Rogério, ele foi taxativo. Ele falou, tem coisas que a gente não pode falar para vocês. Saiu até falando um palavrãozinho lá, a imprensa repercutiu isso, né? E tem essa tendência, vamos pegar pelo lado negativo da coisa do que pelo lado positivo. Apesar que da derrota existe um lado positivo. Eu consigo ver um lado positivo. Qual é o lado positivo? O grupo, na minha opinião, o grupo do São Paulo tem tudo para crescer na mão do Paulo Autuori. Sim. Não crescia. O elenco é muito não bom. crescia, infelizmente, com o Ney Franco, não pelo problema Ney Franco, e sim pelo problema auxiliar técnico do Ney. Porque o Ney tem um método de trabalho que me incomoda muito, que é, na parte de treinamento tático, deixar o seu assistente fazer o trabalho com a equipe. Ele orienta o cara, tal. O Ney intervia ali no treinamento pouco, né? Deixava mais na mão do preparador, do seu assistente. E isso chateava os jogadores porque eles queriam ouvir, né? Isso que o Jorginho falou. O jogador gosta de ouvir a verdade. Ele prefere ouvir a verdade do que um cara que fica inventando histórias. E o Ney deixou isso acontecer no São Paulo. E começaram embates ali porque o jogador não vai respeitar o auxiliar técnico, Jorginho. Ele vai questionar. Se ele questiona um técnico, imagina um auxiliar técnico. E aí houveram vários embates ali, em vários treinos do São Paulo, situações que não são fáceis de serem gerenciadas. E o Rogério acaba sendo o centralizador dessa situação, porque é o líder, é o capitão. É o capitão, está 20 anos no clube. Né? Hoje tem, né, o São Paulo tem vários cabeças ali que respondem pela situação do elenco. Né? Você tem o Rogério Ceni, você tem o Luiz Fabiano, você tem o Lúcio. Tá? Você tem esses 3 caras que interagem com a equipe e tornam ali o relacionamento do grupo com os dirigentes, com a equipe técnica do São Paulo, né, mais possível de acontecer as coisas. E, infelizmente, o Ney Franco não conseguiu fazer com o método dele. Eu acho que com o Paulo Autuori hoje é diferente, porque a gente já conhece o trabalho do Paulo. O Paulo é um cara que conhece o São Paulo. O Muricy elogiou, inclusive, a contratação do Paulo Autuori, dizendo que é um cara que já esteve no São Paulo, ele sabe o que é o São Paulo Futebol Clube. E também já trabalhou com o Juvenal. Né? Então tem toda essa, já ganhou essa facilidade. Também, foi vitorioso lá. Assim como o Jorginho, que humildemente reconheceu que pegou o time da mão do Luxemburgo, que o Luxemburgo montou muito bem o Palmeiras na ocasião, o Paulo Autuori também na coletiva ontem falou que ele pegou o time, né, muito bem montado pelo Cuca. Só que o Cuca também pegou um time muito bem ajambrado pelo ex-goleiro da seleção chilena, vai fugir o nome dele agora aqui, que inclusive teve aquele problema no Maracanã lá, esqueci o nome dele. Bom, enfim, todo mundo sabe quem é. E aí o Cuca pegou um time já bem ajeitadinho também, trabalhou mais ainda e infelizmente deixou São Paulo e deixou para o Leão também
foi lá pro Japão, né? E Essa história sobrou do pro Leão, Paulo. eu já ouvi Meu Deus do céu. Eu já ouvi Meu Deus não do céu. sei, várias Eu vou fazer, pessoas, você mas está enfim. perguntando pro Jorge. Jorge, você largaria um time com aquela condição, aquela configuração que o São Paulo tinha? Ele tinha sido campeão com o São Paulo no Campeonato Paulista de 2005. Você largaria um time com toda aquela estrutura e toda a possibilidade que o São Paulo tinha de ganhar a Libertadores e ir para o Mundial, para ir fazer um favor para um amigo no Japão, na boa, assim? Se o meu contrato permitisse, eu acho que sim. Vai depender muito da situação. Do que está assinado e quem também é um amigo. Uhum. Porque muitas vezes, cara... Mas É aí, um meses nada, depois, ele voltou. Então, aí é uma coisa que... O Leão, eu conheço bem o Leão. Uhum. Eu também já tive contato com ele. Algumas coisas na vida, na vida ele é muito verdadeiro. Se aconteceu, para ele sair, fala a verdade, para ele né? sair, eu acho que alguma coisa de muito grave ele teria que ajudar alguém. Mas aí, Porque eu vou falar para você, ele gosta também das coisas boas. O São Paulo é uma das coisas boas do Brasil. Então ele não ia largar o São Paulo assim para simplesmente ir para lá. Eu acho que alguma coisa de muito importante aconteceu. Seja ela amizade, sei lá o que é. Mas alguma coisa aconteceu. O Léo é um cara sensacional. Então, e continuando com a situação do Rogério Ceni na saída do gramado, alguns jornalistas também na semana noticiaram aí que o Rogério teve um entreveiro com o Luiz Fabiano. Teve um entreveiro por conta de julgo. Como um capitão se dirige ao seu artilheiro, o cara que ele confia. Ele não vai cobrar, por exemplo, o Juan. É goleador. Não. O cara é goleador. Não, e o São Paulo aí fez o 7º jogo no Campeonato Brasileiro, né? É a rodada antecipada, né? Sempre lembrando isso. Mas o São Paulo fez o 7º jogo e o Luiz Fabiano já tem 3 gols. Agora eu imagino o Luiz Fabiano na frente. Eu imagino o Luiz Fabiano na frente com caras como o Jorge Wagner, que estava no São Paulo, que era um ótimo cruzador, era um cara que colocava na cabeça de quem estivesse na área, na pequena ou na grande área. Mas, deixa eu te perguntar uma coisa, gente, na minha opinião, o que eu vejo do São Paulo hoje, o elenco, individualmente, é muito bom. É muito bom. O que precisa fazer? Eu acho que ajustar o Paulo vindo, tendo a liberdade, que talvez o Ney às vezes não teria, não sei o que aconteceu lá, mas ele tem uma moral lá dentro, que já ganhou título e tudo mais. Se ele conseguir montar, alinhar, porque as peças, tudo bom. O Rafael Tolói ano passado estava melhor, esse ano eu não vejo ele bem. Mas tem Jadson, o Oswaldo está muito bem. Tem o próprio Luiz Fabiano, que, né, afim, condicionado, o cara é goleador, ele O Oswaldo teve um problema na seleção, né? Ele teve a selecionite. Foi para a seleção, voltou, o futebol dele não é mais o mesmo. Agora eu falo como torcedor, né? Há uma crítica muito forte em cima do Oswaldo. O Oswaldo está merecendo um banco, né? O Aloysio é o cara que sempre entra e consegue resolver e melhorar bastante a dinâmica do jogo, como aconteceu no jogo do Bahia. Né? O São Paulo tinha tudo para abrir e fazer aí até um placar elástico, mas não conseguiu por conta até do posicionamento da marcação do próprio Bahia, que é muito bom, deixou o Luiz Fabiano impedido em várias situações. E o Luiz não pegou o time da marcação, porque se o Luiz tivesse pegado o time da marcação, o Luiz tinha deitado e rolado. Mas não aconteceu, porque estava muito bem preparado, né? A infelicidade do jogo foi o Luiz ter metido a mão na bola, foi uma situação infantil, né? Eu vou puxar a orelha. Mais uma, né? Porque o Luiz eu vou Fabiano puxar. nos jogos, ele tem uma... Mas de uma outra maneira, de uma maneira geral, o Luiz estava bem no jogo, não estava mal, tá? Só que o São Paulo não estava acertando justamente deixar o Luiz lá em condição de fazer gol e o São Paulo sair à frente e ter a vitória no jogo. Agora, em relação ao Luiz e o Rogério Ceni, o relacionamento deles é ótimo, eles são muito amigos. Né? Eles trabalham em prol do São Paulo. Né? O que a imprensa semana passada falou a respeito de que o Luiz Fabiano recebeu aumento, é uma tremenda mentira. O Luiz não recebeu aumento, o Luiz teve um redirecionamento de verba de marketing de uma ação do São Paulo para cobrir o que o São Paulo tinha de compromisso com o Luiz Fabiano por conta aí dos planos do marketing em cima do salário do Luiz. Então foi um remanejamento de valores para cobrir o Luiz Fabiano do salário dele. Não tem nada. O Luiz não vai, até não tem razão, né, agora do Luiz ter aumento, porque o Luiz não queria sair, o Luiz nunca disse que tinha proposta. Quem colocou o Luiz, né, no mercado foi o Juvenal sabe disso, que fez besteira, né? Quem colocou o Luiz aí no mercado foi o Juvenal. Então, ele não queria sair do São Paulo de jeito nenhum. Ele falou isso pra mim. Ele falou, Rich, eu não quero sair do São Paulo.
Eu estou aqui para ser campeão, quero ser campeão com essa camisa. Aliás, ele brigou para vir para o São Paulo, né? Exatamente. E deixa eu te perguntar uma coisa, depois eu vou perguntar para o Jorginho. Onde você acha que o São Paulo termina no Brasileiro na tabela? Campeão? Você acha que dá para ser campeão? Fica entre os primeiros aí, uma vaga para Liberta? O que você Olha, consegue? é difícil dar um prognóstico, até porque assim, Bom, o Paulo tá chegando Autuori agora. voltou e fez o que eu acho que ele deveria ter feito. Trazer de volta o Fabrício, que é um grande jogador. É um cara de caráter, profissional, muito responsável. E por conta disso também que o Fabrício foi afastado, porque ele bateu de frente com o Ney. Esse é um todo outro mundo detalhe. sabe, né? Esse é um outro detalhe também. E o fracasso do Ney começou a ser configurado no momento que ele bateu de frente com o Rogério Ceni. Exatamente. Se ele tivesse ouvido, porque o Rogério não impôs nada, eu lembro muito bem, eu estava no jogo, eu transmito todos os jogos do São Paulo no Morumbi. No Morumbi. Eu lembro muito bem do gesto do Rogério Ceni. Ele sugeriu, ele não disse ponha, faça, ele não disse eu estou mandando. Ele falou, né? Agora não lembro quem, Oswaldo, né? Ele queria colocar o seu Oswaldo. E aí o Cícero. O Cícero, isso. Ele sugeriu, exato, o Cícero. E aí aconteceu do Ney Franco ter interpretado dessa forma, a imprensa também trabalhou isso de uma maneira avassaladora, e aí criou-se a animosidade, e o Ney Franco perdeu vamos dizer, a credibilidade. E o Jorginho sabe muito bem, quando um líder, né, A vaidade é grande. perde, né, a credibilidade com o seu técnico, é terrível. O Jorginho soube administrar, por exemplo, o Marcos, né? Até um comparativo, né? Porque o Ney Franco tinha acabado de chegar no São Paulo, né? Fazia alguns meses, e o Rogério fez essa lá. E na coletiva, o Ney Franco foi muito duro. Ele chegou e falou, eu mando no São Paulo, e se o Rogério fez isso que vocês estão falando... Ele acabou ao invés de jogar ele ter pá exatamente. na Ao invés de ele ter coletiva. aguardado, isso falta um pouco até o tato de alguns técnicos. Aguarda para ter realmente porque a imprensa vem com tudo para cima. Não, mas Coletiva é para isso. Ou A até imprensa você- vem com tudo para Não, cima. mas até você falar assim, olha, eu não interpretei dessa forma, eu vou conversar com ele, depois a gente rever. Exato. Enfim, Mas passou ele foi um pano categórico, quente, ele falou, né? eu mando, se ele o Rogério falou, fez ele isso, eu falou, não realmente. acato, quem Ele comanda falou. o time sou eu. Ele falou Aí, com todas as Jorginho. letras, exatamente. Foi aí que ele errou. Jorginho, onde você acha que o São Paulo, falando de São Paulo, porque a gente está aqui para a gente depois passar para o Brasileiro e falar de Corinthians e tudo mais, onde você acha que o São Paulo chega no Brasileiro agora vindo ao Autuori, com as peças que tem, que na minha opinião o elenco é muito bom do São Paulo? Bom, primeiro que eu acho que deve vir algum reforço para São Paulo. Não vem, Jorge. Eu acho que também não vem. Juvenal disse ontem que não vem. Eu acho Não que vem? não vem. Foi categórico, que fecha agora, dia 15, a janela. Então eu acho que o São Paulo vai ficar entre os 6 clubes do Você acha brasileiro. que Eu acho que consegue tem uma chance. vaga na Se Libertadores? resolver os problemas que tem aí, com certeza. Também Mas aí acho, né? você falou uma coisa de São Paulo, que é de treinador, que é difícil. Talvez se o Ney não tivesse tomado essa atitude, e tivesse feito talvez a sua sugestão de segurar um pouquinho e falar lá dentro, talvez as pessoas futuramente, podia acontecer de novo, falar, perdeu o Autoridade. Bom, porque tem isso. é muito difícil. Tem os dois lados, exatamente. Mas eu aprendi também muita coisa. A gente vai vivendo, a gente vai aprendendo muita coisa, né? Então, talvez teria tido a mesma coisa que você, a mesma situação que você. Por quê? Porque eu já ouvi o que ele falou, Uhum. né? E a vaidade do atleta, ainda mais da estrela, do principal jogador, no caso de São Paulo, que é o Rogério, o Fabiano, enfim, o Lúcio, o próprio Paulo Henrique. Tem formas e formas de você conversar, de você lidar com ele. Como eu fui atleta, eu sei disso. Tem caras que você... Não é que você dá uma certa... Mas você faz com que ele se sinta importante. Uhum. Porque os clubes acham isso. Passou em frente. Tem Olha lá, problema, olha lá. vamos embora. Vamos lá. Os clubes passam isso. Os clubes fazem isso, não tem jeito. Uhum. Por que fazem? Porque ele tem que ter um ídolo, e o torcedor quer isso. O torcedor, ele elege essa pessoa até pelas conquistas, pelo que ele joga. Exato. Então, você tem que ter mais ou menos esse jogo de cintura, e é muito difícil. Muitas vezes a pessoa tem uma vaidade, né? Por exemplo, aconteceu comigo no Bahia, Uhum. para dar um exemplo.
as pessoas falaram, o Souza brigou com você. Não, eu nunca briguei com o Souza. E nem, simplesmente eu achei que com a chegada do Obina, era uma pessoa de mesmo nível, como ele tinha feito poucos gols em 5 jogos num campeonato, que nós fizemos para testar os outros jogadores, eu não coloquei o Souza no banco. E ele machucou. Né? Então, aí começava, machucou, não machucou, não importa se machucou ou não. O importante é que nós tínhamos tido esse respeito com o Souza, conversamos com ele, tudo bonitinho, e ele está lá, está trabalhando a vida dele, tá. Mas se você não souber levar isso, realmente você tem um problema muito grande. Muitas vezes, as pessoas que comentam futebol, que falam futebol, vai ter sempre os dois caminhos para ele seguir. Ele vai seguir o que vai interessar a ele para que possa dar um pouco mais de retorno na mídia. Isso daí é natural do ser humano, né? Mas acho que São Paulo fica entre os 6 primeiros. Ai, que bom. Acho. Eu também acho. Eu acho que o Autuori vai dar uma... Se não chegar ali de campeão brasileiro, eu acho difícil. Mas ali na Libertadores, para uma vaga para o ano que vem, eu acho que consegue acho também. Acho que time por time, melhor time ainda continua para ainda continua sendo o Corinthians. É o Corinthians. Mesmo o Paulinho indo embora... O Tite consegue extrair do time do Corinthians aí coisas que a gente não vê há muito tempo, né? Mas aquela união mesmo, aquela coisa de amizade, de companheirismo. De caráter. E respeito tático, né? Você vê o Corinthians jogar certinho sempre. Mas isso chega a ser irritante, né? E dá certo. Mas vocês sabem quanto tempo eles levaram vendo, por exemplo, o Guilherme da Portuguesa jogar? Exatamente, era isso que eu ia falar agora. Eles têm as pessoas que vão ver os jogos, eles levaram quase 6 meses analisando ele dentro e fora do campo. Exatamente, era isso que eu ia falar. Por que deu certo? Eu acho que aquilo que você falou. O Corinthians está fazendo muito bem isso hoje. Por exemplo, perdeu, manda o cara embora. Se o Tite tivesse ido embora com o Tolima, imagina, olha o que o Corinthians conseguiu. Acho que tem que dar um tempo para o técnico fazer um trabalho. Não dá para você mandar embora. Por exemplo, o Kleina. Se tivesse mandado embora naquele pau que o Palmeiras tomou de 6 lá, ele até, tudo bem, ele chegou, a Série B não é culpa dele, mas ele está fazendo um trabalho bom no Palmeiras ainda. Desculpa, mas está na conta sim. Está tudo na conta. Até porque ele pegou lá atrás, tinha chance de sair, não importa. Eu acho que nós, os treinadores, temos que assumir essa responsabilidade. Você acha que estava na conta da Série B? O Felipão já deixou o barco, ele já tinha feito buraco. O Felipão não quis assumir toda a bronca, mas ele foi o causador um dos causadores da queda. Isso aí não adianta que não saiu da conta dele, está na conta dele. Mas quem assume, também assume a responsabilidade. Então, por exemplo, se eu tivesse caído com o Bahia, também estava na conta, apesar de ter pego o Bahia. Se bem que você é. Então, quer dizer, não interessa. Depois que nós assumimos, malandro, você está no meio, você está no bolo. E eu não acho nenhum problema o cara subir e descer, porque muitas vezes, o Dorival foi muito feliz ontem numa colocação dele. Muitas vezes você faz alguma coisa hoje do clube, para que o segundo ou o terceiro treinador venha usufruir do melhor. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que o Kleina hoje, ele está fazendo o fruto que ele pegou lá, não conseguiu tirar, que era o objetivo dele era tirar. Mas ele não conseguiu, caiu junto, tem culpa. Só que hoje ele está fazendo um trabalho de reestruturação. O Ney está pagando pelo tá, porque não conseguiu. O Paulo vai conseguir, será que vai conseguir? Vamos torcer para que sim. Não sabe. Agora, se também não der tempo e chance para fazer, não consegue. Isso é verdade. E muitas vezes você, como o Dorival falou, você não consegue fazer o objetivo. Você dá condições do outro vir e fazer. Desculpa, deixa eu só puxar uma sardinha. Montei o time do Atlético Paranaense o ano passado, para subir na Série B. Estava morto lá, montando. Verdade. Não fui eu que terminei. E eu ainda avisei o treinador, falei, fica aqui do meu lado, como outro assistente, fica aqui, que você vai fazer isso. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque aconteceu com o Oswaldo de Oliveira lá atrás. Foi o começo do Oswaldo, fica aqui. Ele não acreditou, ele quis voltar a sub-23. Não passou um mês, a briga que eu tive séria lá com o homem lá, todo poderoso do Atlético, né? Não, o Muricy também foi assim. Mas é uma coisa que a gente vai aprendendo. O Muricy também foi assim. Vamos passar para a apresentação do Autuori. Tem a sonora do Paulo na apresentação? No prazo estipulado, não foi cumprido. E eu, no exato dia em que isso aconteceu, esse prazo expirou, tomei a posição que todos aqueles que conviviam comigo, funcionários e jogadores, estavam à espera
porque era um compromisso meu com eles. Não costumo falhar com os meus compromissos, sejam eles simples ou complexos, fáceis ou difíceis, né? E tomei a posição natural que teria que tomar, senão perderia a credibilidade de no futuro poder encontrar um daqueles jogadores, ou talvez funcionário, olhar para mim e dizer que não cumpri com aquilo que havia prometido. No mais, com muita satisfação, que regresso a essa instituição grandiosa, vindo com um grande objetivo de, dentro da minha ínfima parcela, dar um contributo como da outra vez pude dar. Ainda é cedo, há muito tempo para recuperar, embora não possamos perder tempo. Confio plenamente naquilo que eu tenho que fazer como líder, né, e confio na capacidade dos jogadores de rapidamente dar uma resposta positiva e recuperarem. Ah, tá certo. Então, você acha que foi uma boa o Paulo ter vindo com tudo isso que ele falou? Essa promessa aí vai acontecer por parte dele, pelo menos, né? Não, ele é um cara que tem postura. Tanto é que quando ele saiu do São Paulo, ele foi muito claro com o Juvenal disse isso na coletiva, e que ele foi muito honesto, né? Justo, ele acabou de ser campeão do mundo, virou pro Juvenal e falou: Juvenal, tem que ir embora. Como assim? Você acabou de ser campeão do mundo? Tem que ir embora, tem um outro compromisso, vou ter que assumir lá e tal. O Juvenal acatou, infelizmente. Eu, por mim, teria brigado para ficar com o Paulo Autuori na ocasião, mas infelizmente ele não ficou. Agora ele volta numa outra situação, num outro contexto do São Paulo, e tem condições plenas de fazer esse São Paulo funcionar. Agora é o que o Jorginho falou: resolver os problemas dentro do vestiário, resolver a questão da diretoria com alguns relacionamentos com alguns jogadores, parar de ficar rifando o jogador, como o Luiz Fabiano, né? Agora, por exemplo, já estão negociando o Wellington, ok. Então, eu acho que quando está negociando o jogador, tem que afastar, não tem, Jorge? Claro, até por não machucar, né? É um perigo. Né? Então, o São Paulo está negociando o Wellington. Então, encosta o cara, ele estava suspenso, não vai jogar mesmo aí na semana, no final de semana, e aí, né, faz Acho que é uma grande perda. O Wellington é meu amigo, pessoal, infelizmente, mas tem que seguir a vida, né? Reintegrar o Fabrício, né, por conta disso também, né? O Thiago Carleto teve a lesão e foi operado e está afastado, e aí tem que contar realmente com o que tem na mão, que o contrato do Fabrício até o final do ano que vem. Nossa. Então não dá para abrir mão de um jogador da envergadura do Fabrício com a experiência que ele tem, né? Enfim, eu acho que tem tudo para o São Paulo dar certo sim com o Autuori. Campeão é muito improvável, né? O São Paulo precisa de muito para ser campeão, principalmente vindo da diretoria. Mas do elenco eu confio muito nos jogadores que estão lá, confio no Paulo Henrique Ganso, confio muito no Rogério Ceni. Infelizmente é o último ano do Rogério, mas tem que tentar fazer com que esse ano não seja tão melancólico como está sendo configurado aí do São Paulo esse ano. Tá certo. Só pra gente finalizar e falar um pouquinho do brasileiro, como é que você vê Corinthians e Atlético? Vai ter agora, a rodada vai ser aqui em São Paulo. O Atlético tá com a cabeça no Brasileiro ou na Libertadores, hein? Eu acho que tá com a cabeça no Libertadores. E eu não pensaria diferente. É o título inédito, eles nunca chegaram lá, primeira vez, foi de uma forma muito emblemática, histórica, e como dirigente, eu torcedor do Atlético, se eu fosse, eu pensaria só no Libertadores, colocava os juniores para jogar o time lá. Porque o Brasileirão tem muito tempo, dá para recuperar, tem fôlego, é um campeonato extenso, então dá para recuperar pontos agora. Assim como não me preocupa muito o São Paulo, eu acho que o São Paulo vai para a Libertadores. Agora, do Atlético, para mim, ele jogaria com o time reserva. Tá certo. Jorginho, você acha que o Corinthians tem chance aí de ser campeão? O Atlético também tem chance na Libertadores? Você acha que agora vai? Tá na final? Hoje eu sou Atlético desde criancinha, né? Já tive a felicidade de jogar lá, sei que é aquilo é uma maravilha. Realmente é uma coisa maravilhosa. Como eu trabalhei no Cruzeiro também, a torcida do Cruzeiro é muito maravilhosa. Então, quer dizer, eu acho que o Atlético, torcendo para o Atlético ser campeão e torcendo aí para os melhores, desde que se eu não estiver trabalhando, que bênção! Mas acho que o Corinthians tem todas as chances de ser campeão brasileiro. Tá certo. Então, obrigada, Jorginho, pela participação. Rit, suas palavras finais, Imagina. Depois eu passar para o Jorginho, por favor. Eu agradeço aqui, é um prazer conhecer o Jorginho aqui, cara que eu sempre admirei, acompanhei também jogando futebol, né? Comecei a acompanhar o futebol nos anos 80, quando era menino. E vi o Jorginho no outro time, né? Não no meu, né? Mas enfim, foi um prazer conhecer o Jorginho, grande pessoa aqui. A gente tem um feeling muito bacana.
E a gente bateu a química aqui, o cara é gente boa pra caramba. Eu desejo toda a sorte do mundo para você, Jorginho, que você consiga aí uma grande equipe, que você possa continuar essa filosofia, que esse é o futebol que a gente gosta de ver. Do treinador que sabe falar com o jogador, que sabe extrair o melhor e que só depende do jogador mesmo, né? Se ganha bem, tem que jogar bem, tem que ter alegria, vestir a camisa com alegria. Obrigado, Soraya. Obrigada, viu? Jorginho, suas palavras, por favor. Obrigada por ter vindo. Um prazer muito grande, sou sua fã e desde sempre. Principalmente naquele brasileiro lá que foi 2009. Mais um dia da volta. Obrigado, é um prazer, Soraya, estar aqui. E esperamos que vocês tenham ótimos programas vindouros, que vocês sejam muito felizes aqui, cada vez a empresa possa crescer, que nós precisamos disso. Gostou do estúdio novo aqui, o nosso olha, espaço? Gozada, é legal, né, que você vê só homens trabalhando atrás das câmeras, né? Aqui normalmente são Só mulheres, mulheres. Né? Poxa, parabéns, mais uma vez parabéns e obrigado pelo convite. Obrigada, a gente espera ver você aqui mais vezes. O Hit, aliás, eu vou conversar com o senhor depois, que eu quero o senhor aqui hein? toda semana, viu? Rapaz! Obrigada, pessoal que participou com a gente. Semana que vem tem mais. Um bom final de semana. Domingo tem jogo aqui em São Paulo. Eu adoro o clássico, agora adoro o jogo. Antes eu só ia no jogo do meu time, né? Sabe qual é, né, Jorginho? Então, hoje eu vou em todos. Eu vou no Corinthians, eu vou no São Paulo, eu vou no Santos. Qualquer jogo que tiver, eu tô indo, porque eu adoro futebol. Então, eu deixei até um pouco a torcedora de lado e eu vou em todos os jogos. E vai ser legal ver esse jogo aí, Corinthians e Atlético. Gente, obrigada, bom final de semana, um beijo, até sexta-feira. Tchau, tchau.